Olá a todos, a paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Essa é mais uma palavra de fé, amém? Para o teu coração, para a tua vida, amém? Está no livro de Gênesis. Está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 2. A chamada de Deus na vida do homem. Deus chamou Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Muitas das vezes o Senhor nos chama para nós sairmos da nossa parentela, sairmos do nosso acomodismo e pegar o Evangelho e anunciar o Evangelho. Hoje o Evangelho é anunciado através de rádio, através de TV, através de missionário, através da minha vida e através da sua vida. Nós devemos anunciar o Evangelho de renúncia, o Evangelho que o Pai nos ensinou, que é a chamada de Deus na vida do homem, de Abraão, para o propósito, ser o pai de uma grande nação. A trajetória da vida de Abraão, na vontade de Deus. Deus tinha uma obra realizar na vida de Abraão. Deus também tem uma obra realizar na tua vida, meu amado. Basta você crer, esperar e confiar no Senhor Jesus. A verdadeira chamada de Deus. Moisés, Deus chama para ser grande libertador, um líder. Está no livro de Êxodo 3, versículo 10. Você pode meditar depois. Josué foi sucessor de Moisés, chamado e confirmado e aprovado por Deus. Foi desenganado por Deus. Ordenado com o sucesso de Moisés. Neemias 27, verso 18, versículo 23. Capítulo 27, do verso 18 ao 23, você pode meditar. A convicção do chamado. Quando nós somos chamados, nós não podemos negar Jesus. Nós devemos cada dia mais pedir ao Senhor Jesus para que Ele possa vir fazer morada na nossa vida, nossa casa, nossa família. Porque Jesus, Ele quer operar uma maravilha em nosso meio. A chamada de separação. Nós devemos separar do mundo. Nós não podemos fazer as mesmas coisas que nós fazíamos no passado. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma, Ele muda, Ele enche esse vazio é preenchido pelo Senhor Jesus. E pensa esse vazio que existe dentro do seu coração. Esse vazio é preenchido pelo Senhor Jesus. Obedecendo o chamado. Isaías, só depois de purificado que Isaías foi desenganado ao profeta. Isaías 6, versos 6 ou 8. Jeremias obedece o chamado e é enviado a Jerusalém. Muitas pessoas que obedecem a Jesus, eles têm vida eterna, eles têm galardão. O Pai completa a obra. Quando Deus chama, Ele capacita nós. Quando Ele me chamou, parecia que eu nunca mais ia. Para mim, eu nunca ia ser usado na mão de Deus. Eu pensava, mas se os pregadores pregam de uma forma desse jeito, eu pregando, mas Jesus me usa de uma forma diferente do que eles, porque Deus é cada vaso de um jeito, amém? Você tem que ser boca de Deus, renunciar o pecado, renunciar e permanecer em santidade, para que Jesus possa te dar vida e vida em abundância. Fazendo as missões através do chamado. Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária, enviados pela igreja de Antioquia. Atos 13, verso 2. A visão e o chamado de Deus. Paulo tem uma visão
À noite se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Atos 16, versículo 20. Atos 16, capítulo 16, verso 9. Você pode meditar. Quando Deus chama, Ele capacita. Você é chamado, Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar fruto para essa geração. Você tem uma escolha de Deus. Jesus te chamou, Ele vai te capacitar para você fazer a obra dele nessa terra. Amém? Agindo o Senhor, quem impedirá? Muitos de nós devemos denunciar o pecado e não aceitar o pecado entrar na nossa vida, nossa casa, nossa família. Porque se você deixar o pecado entrar dentro da tua casa, da tua família, o pecado pode acabar com seus sonhos e com seus projetos. Não aceita o pecado na tua família. Denuncia o pecado. Não aceita a vaidade desse mundo que não está dentro da sua casa corromper você e a sua família. Seja a boca de Deus nessa terra. Denuncia o pecado. Nós não devemos. Deus é um pecador, mas Deus não aceita o pecado. Deus manda denunciar o pecado, mas o pecador tem que aceitar Jesus, se converter. Porque não adianta nós pegar para o pecador permanecer no erro, no errado. O pecador tem que acordar para a vida, despertar do sono entre os viventes. Porque nós vivemos na terra onde muitos estão pegando a falsa doutrina. O evangelho é renúncia, é deixar o pecado de lado e viver uma vida de santidade e temor na presença do Senhor. Que é isso que Ele quer de mim e de você. Uma vida de santidade e temor. A chamada de Deus na vida do homem é uma chamada de separação. Separação do mundo, separação da vaidade, separação do pecado e viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Essa é a mensagem que eu começo a deixar para todos vocês. Fiquem todos na paz. Essa é mais uma palavra de fé.